5 formas gratuitas de você relaxar a mente e evitar um burnout. Muito prazer, eu sou a doutora Tainá Ortiz, nutricionista clínica esportiva, life coach, personal trainer, doutora em cardiologia. E o intuito desse canal é transmitir informações relevantes que vão potencializar a sua energia e a sua saúde. Tem se falado muito sobre saúde mental, mas o que realmente você tem feito para cuidar da sua? Eu já passei por um burnout e eu não desejo isso para ninguém. Pessoas que têm a característica de focarem muito em trabalho, em resultados, muitas vezes acabam assoberbando a sua vida com muitos compromissos e esquecendo de se cuidar do bem mais precioso, que é a saúde. Mas sem saúde, a gente não vai conseguir desempenhar bem as nossas atividades. E o nosso corpo dá sinais, muitas vezes sutis, mas um burnout ou um estresse crônico não chega de uma hora para outra. E qual o maior problema desse estresse? Ele desregula os nossos níveis hormonais, como o cortisol, acaba favorecendo o maior aparecimento de doenças e ainda aumenta o risco por infarto e várias doenças cardiovasculares. E para que a gente evite esse estresse crônico, a gente então tem que estar atento. E quais são os primeiros sinais que o nosso corpo dá quando a gente está começando a ficar estressado? Dores de cabeça, agitação, insônia, dificuldade de concentração, brain fog. O que é isso? É aquela névoa, quando você está contextualizando algo, está num raciocínio e você perde o fio da meada. Quando você tem essa perda de capacidade de concentração, se perde no que está falando, isso pode indicar deficiências nutricionais, como vitaminas do complexo B, mas também que você está com um pico muito alto de estresse. Falta de motivação, anedonia, falta de prazer pela vida. Parece que você já não tem aquele mesmo entusiasmo para realizar suas atividades. Tudo isso pode ocorrer, então, porque quando você está começando a desencadear princípios de um burnout. Então, é importante que você esteja atento a esses pequenos sinais. Muitas vezes, algumas manifestações, como doenças de pele ou algumas outras coisas também podem acontecer. Mas não leve isso como se fosse algo natural. Esteja atento ao que o seu corpo está dizendo. Muitas vezes, outras manifestações, como dores de estômago, entre outras coisas, podem também ocorrer. Então, preste atenção no seu corpo, esteja atento. E agora, eu gostaria de te ensinar como que você pode evitar, através de 5 formas, a deixar um burnout se instalar e viver com mais qualidade. Número 1. Momentos de lazer. Quanto tempo da sua semana você tem dedicado para fazer alguma atividade que você realmente gosta? Seja sozinho, com seu cônjuge, com familiares, com amigos, com os filhos. Realmente criado momentos para você confraternizar com pessoas que você ama ou até mesmo se levar para passear. Ou se você é aquela pessoa que vive muito tempo fora de casa, realmente um momento de lazer para você ficar em casa, mas na ociosidade ou assistindo um filme ou fazendo algo que você realmente gosta, dando uma pausa na agitação mental. Então, criar esses espaços dentro de um planejamento da sua rotina é extremamente importante. Não é perda de tempo você tirar um tempo, pelo contrário. Quando a gente aprende a ter um momento de lazer, a gente potencializa a nossa criatividade, o nosso foco, a nossa energia, porque a gente dá tempo para o cérebro relaxar. E isso não é papo furado. Se você não fizer isso, uma hora a conta vai vir. A sua performance vai cair, o seu desempenho, e você vai ficar mais desmotivado. Isso se não desenvolver algum problema crônico de saúde. Então, coloque-se na sua agenda. Tenha um planner e uma agenda pessoal e coloque como se fosse um compromisso, uma reunião que você tem no seu trabalho, aquele momento de lazer da sua semana, que você vai fazer algo sem se preocupar com o que está acontecendo fora daquele momento. Número 2. Contato com a natureza. Parece piegas, até muitas vezes pode soar como algo que não tá sentido nenhum, mas a ciência já demonstra que quando a gente tá começando a ficar estressado, a gente sobe os nossos níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse. E sim, a gente consegue regular e melhorar os níveis de cortisol através do contato com a natureza. Um banho de rio, pisar na grama, tocar numa planta, cuidar de uma planta, olhar para um pôr do sol, olhar para um nascer do sol, fazer uma atividade física num parque. Tudo isso já consegue começar a regular e restaurar melhor os nossos níveis de energia, porque a gente faz uma coisa chamada grounding ou earthing, que é justamente essa prática de descarregar elétrons e conseguir regular então esses níveis de cortisol de uma forma natural e gratuita. Se você não mora perto de uma praia, de um rio, você pode simplesmente chegar numa grama de um parque, tirar os calçados e ficar pisando nessa terra, nessa grama, por pelo menos 10, 20 minutos, que você já vai conseguir se sentir melhor. Ou até mesmo abraçar uma
árvore. Parece estranho, mas funciona. Teste e veja se você já não vai se sentir melhor. Então, existem várias formas da gente estar olhando e contemplando mais. Uma coisa que eu adotei na minha vida e que me ajudou muito é virar minha mesa de trabalho do escritório de casa para a janela e não para uma parede branca, porque quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para um verde, para uma árvore, a gente já consegue melhorar esses níveis de hormônios que nos afetam. Número 3. Dar pausas durante a sua rotina para levantar da cadeira, respirar ou meditar. Aí quando você pensar, eu não gosto de meditar, a gente não tem vontade de meditar quando a gente tá na correria. Mas é justamente dar um break de 1 minuto, fechar os olhos e tentar se concentrar apenas na respiração, no ar entrando e saindo, ou olhar para um objeto em um ponto fixo. Se você conseguir fazer por 5 minutos, é melhor ainda. O ideal era fazer isso no final, no início do dia, no meio e no final, mas eu sei que muitas vezes é inviável. Então, se você der pequenas pausas de 1 minuto, que seja para se alongar e fazer um exercício de respiração consciente, e eu vou trazer para vocês aqui em um próximo vídeo práticas meditativas rápidas que a gente consegue já equilibrar um pouquinho nossos níveis hormonais através da respiração. Mas enquanto esse vídeo não é gravado, você pode procurar no próprio YouTube práticas de respiração que você pode estar trazendo para o seu cotidiano e que são realmente eficazes para regular esses níveis de ansiedade e de aceleração. E com isso, tá trazendo então maior qualidade para os seus dias. Se a gente está com muita coisa na nossa mente, a gente não vai conseguir ter um raciocínio mais claro, tá presente no momento desempenhando aquela atividade, porque a gente está com excesso de futuro, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente traz essa pausa, a gente traz melhor clareza, um raciocínio melhor para nossas atividades. Número 4. Convide um amigo, alguém que você gosta, o seu cônjuge, um parceiro, alguém que você confie para poder desabafar e ter um momento de lazer. Seja fazendo uma bela refeição, indo até o lugar que você goste, ou dando mesmo uma caminhada. É muito importante que a gente compartilhe com pessoas, muitas vezes coisas que estão nos afligindo, poder desabafar, poder tirar da gente o que a gente está sentindo. Ou então, muitas vezes, se você está sofrendo por um estresse crônico, você precisa procurar ajuda de um terapeuta. É importante que a gente tire de nós as coisas que estão nos desafiando e que a gente consiga nos ouvir falando, porque com isso a gente tem mais clareza e percebe que às vezes, mesmo problemas que parecem muito grandes, não são tão grandes assim. Se você puder fazer isso enquanto caminha num parque, enquanto desfruta de uma bela comida com uma pessoa que você ama, eu não tenho dúvidas que você vai voltar melhor para suas atividades. E por fim, o número 5. E se você tá gostando desse vídeo, se você gosta do meu conteúdo, já se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e beneficiá-las. Número 5, então, tenha um hobby para chamar de seu. Sabe qual é o meu hobby? Eu sou DJ. Sim, em momentos de lazer eu toco música, porque a música é algo que me relaxa e não tem absolutamente a ver com o meu trabalho, mas é justamente por isso. É o momento em que eu coloco meus fones de ouvido e eu consigo relaxar, prestar atenção nas notas, nos elementos e com isso conseguir depois desempenhar melhor as minhas atividades. Você pode ter hobbies, principalmente se forem na área de saúde, como começar a jogar um tênis, um beach tênis, praticar algum esporte ou mesmo criar algum hobby tipo de fazer alguma trilha, de cozinhar algum alimento, de convidar, de ouvir música, de tocar algum instrumento. Você tem que criar um hobby que é algo que não tem a ver com o seu trabalho. Leituras, mas de livros que não sejam densos, que você possa estar relaxando. Mas você precisa encontrar atividades que não tenham a ver com a sua atividade principal, uma pescaria, seja o que for. Busque uma atividade que faça sentido para você. Se ela tiver um cunho esportivo, como dar uma pedalada ou algum esporte como eu citei antes, melhor ainda, porque você vai estar cuidando da sua saúde física e mental. Mas sim, naquele momento que você não tá em meio às suas atividades, você ter algo que você goste. Eu vou remar, eu vou fazer, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu ia remar num barquinho de caiaque pra ver o sol se pôr, e aquilo era restaurador pra eu voltar melhor pra minha semana. E muitas vezes, assim como algum de vocês pode estar pensando, eu achava que isso era uma baita perda de tempo, porque eu tava deixando de performar e de fazer alguma coisa que era importante pro meu trabalho. Só que é nesses momentos que você restaura o nível de energia para que você volte com tudo e tenha a sua melhor performance no cotidiano. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho, compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo e já aproveite para me seguir no Instagram, @Tainá com H no final, Ortiz.